ADVJus Podcast. Apresentação Marco Martins. Meus amigos, com imensa satisfação estamos iniciando mais um podcast aqui do ADVJus, do ADVJus TV. E hoje, com imensa satisfação, eu estou recebendo dois nobres colegas para que a gente possa falar a respeito de um assunto que eu considero de extrema relevância, que é justamente a mediação. Para tanto, eu convidei, e eles gentilmente aceitaram o meu convite, o Dr. Guilherme Bertipaglia, que ele é professor, palestrante, né, expert da área da mediação, e a doutora Larissa de Larissa, também ela tem já pós-graduação, inclusive em processo civil na USP, né, uma especialização também na área do direito de família, inclusive da mediação, né, que a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Eu já quero começar agradecendo inicialmente o Dr. Guilherme pela presença comigo mais uma vez aqui no ADVJus. Obrigado. Obrigado, Dr. Marcos. Sempre uma honra estar aqui e ser recebido nessa casa muito acolhedora. Tá certo. Doutora, muito obrigado da presença, de ter aceito o convite nosso para participar aqui. Eu que agradeço ao gentil convite, Dr. Marcos. Um prazer estar com o senhor, com o Dr. Guilherme, falando de um tema tão importante para a gente. Sem dúvida, é isso mesmo. Hoje, a dificuldade justamente aí... no deslinde, né, questões que envolvem a justiça, realmente o maior problema é justamente a celeridade, e a mediação vem justamente na mão contrária, né, buscando essa celeridade. Doutor Guilherme, hoje com certeza podemos afirmar aí que a mediação ela já é uma vertente sedimentada? Doutor Marco, acho que sedimentada... a gente precisa trazer duas bases de comparação. Se a gente comparar com o que nós tínhamos e com a realidade que a gente tem hoje, a resposta é com certeza sim, sedimentada, porque o Poder Judiciário tem utilizado, as pessoas estão utilizando com maior frequência, mas se a gente comparar com a quantidade de processos que nós temos em tramitação no Brasil e a quantidade de procedimentos em andamento, a resposta é ainda não, né? Então, penso que nós evoluímos muito, nós caminhamos muito comparado com lá 2010, a resolução 125 do CNJ, mas ainda, a gente tem ainda um oceano azul, um vasto espaço para crescimento. Certo. E, doutora, ainda, né, que a gente observa aí que tem assim, que nem o doutor Guilherme externou, né, um caminho crescente, a senhora acredita que pelo menos ela traz também traços de reversibilidade, não é isso, doutora? As relações humanas possuem traços de reversibilidade, né? Se a gente pensar, a mediação, conciliação como disciplina não fez parte da minha grade curricular na faculdade. Nossa. Eu me formei em 2007 e naquela época já se ouvia falar que era possível uma conciliação, sim, mas não a mediação como instituto. Verdade. Né? E para as relações humanas que eu posso tratar com o diálogo, com a escuta ativa, a reversibilidade dessa relação precisa sim ser olhada pelos profissionais. O que eu quero manter? O que eu quero preservar nessa relação? Qual que é a dor dessa pessoa? Né? Então, eu acho que esse é um elemento importante dentro da análise casuística para poder oferecer ou não para aquele cliente, para aquela pessoa, para aquela família, a oportunidade ou de judicializar ou de mediar. Inclusive, doutora, esse termo que eu usei da irreversibilidade, eu quis dizer também, assim, que não tem jeito, a mediação ela vai sim para um caminho claro, mais... Claro, sim, sim. Eu acho que é um caminho... sem volta. Eu não vou dizer que é um caminho sem volta, porque as relações elas sempre foram permeadas por essa possibilidade, né? Mas eu acho que é um caminho que a gente precisa estimular cada vez mais. Com certeza. Certeza. E, doutor Guilherme, agora fazer um pouquinho aqui o papel do advogado do diabo, né? Como o senhor avalia, né, a atuação de colegas que ainda engatinham dentro da mediação, né? Face aos clientes que os concedem ou otorgam poder para eles dentro da mediação, mas eles talvez não estejam bem já preparados para isso, porque o universo ele é muito grande, né? E às vezes tem alguns colegas, como não só na mediação, mas existem também colegas que são às vezes de uma determinada área e vão para outra e tem um pouquinho de dificuldade. Nesse sentido, o senhor acha que aquele advogado que ele não se atentou bem, ele pode não ter
ali uma resposta satisfatória dentro da mediação para o seu cliente? Doutor Marco, a mediação é um espaço que permite às pessoas colocarem na mesa suas necessidades e os seus interesses. Sim. Considerando a celeridade, considerando a eficiência e considerando que ali as pessoas podem construir uma solução que atendam às suas necessidades de verdade, aos seus interesses, diferente muitas vezes de um processo que a gente conhece na prática, que o processo ele tende a desagradar alguém. Pelo menos uma das partes sairá de maneira ali infeliz, vamos dizer assim. Né? Na mediação a gente tem um cenário, quando não as duas partes. Sim. Na mediação a gente tem um cenário em que as duas partes encontram um caminho que é aceitável. Agora, com relação ao colega que ainda não está utilizando, eu tenho algumas considerações. Me perdoe estender o meu tempo aqui. Primeiro, a mediação hoje ela é uma ferramenta necessária ao advogado, especialmente daquele advogado que lida com as relações continuadas. Segundo, o advogado que não está usando a mediação, ele esqueceu que ele está entregando para o cliente dele uma solução com menos desgaste, mais rápida, mais inteligente, e o artigo 48 do Código de Ética e Disciplina ele garante ao advogado a manutenção dos seus honorários e fica vedada a redução dos honorários dele pela solução na via extrajudicial. Então, acho que o advogado que ainda não aprendeu a manejar a ferramenta da mediação, ele ficou parado no tempo. Certeza, é isso mesmo. A senhora pensa assim também, doutora? Totalmente. E trazendo um gancho na fala do Dr. Guilherme, uma sentença judicial que mande alguém fazer alguma coisa ainda depende de um cumprimento de sentença, que muitas vezes é da natureza humana, né? Não querer fazer aquilo sem que aquilo seja aquele propósito. Você me mandou fazer aquilo? Então vem aqui, me faça fazer. Ou me peça, que aí talvez eu vá atender. Né? Hoje, pelo menos nas execuções de alimentos, a gente vê que a grande maioria das execuções de alimentos são frustradas. Eu já tive clientes que, por N motivos, optaram por se entregar, cumprir os 60 ou os 30 dias de prisão, porque não tinha possibilidade ou não concordava com aquela decisão. Então, a decisão judicial não é uma garantia de que eu vou receber. Agora, um acordo construído, com as partes ouvidas e envolvidas nessa estrutura, a chance disso dar certo e da pessoa se comprometer e, de fato, entregar, me parece que é muito maior. É isso mesmo. Doutor Guilherme, é interessante uma visão, né? uma forma de externar um pensamento do que a doutora Larissa falou, é que ela está certa, né? Senão não existiria a execução de sentença, né? Mas na mediação, mesmo que existe aquela contemplação daquele interesse mútuo ali, essa possibilidade também, ainda que remota, ela existe também, de uma execução. Sim, existe. Acho que a grande questão, doutor Marco, é qual foi a experiência que antes de responder, a gente precisa fazer a seguinte pergunta. Qual foi a experiência que aqueles participantes tiveram quando construíram uma solução? Porque, veja, uma mediação bem conduzida e conduzida de maneira adequada, ela é uma mediação que contempla efetivamente aquilo que os participantes querem e ela deixa na construção do acordo, se a gente estivesse olhando para isso aqui como um acordo, ela deixa a impressão digital, a marca daqueles participantes naquele acordo que foi construído. Então, se eu fiz algo que eu quero e que eu concordo fazer, a chance de haver necessidade de uma execução ela é muito baixa. Pode existir? Pode. E aí tem um outro fator, que é qual foi a qualidade da redação do termo de acordo feito quando houve essa mediação. Porque a qualidade do termo de mediação, a qualidade do termo de acordo na mediação vai também impactar na clareza daquela composição no médio e longo prazo. Concordo, isso mesmo. Doutora Larissa, vamos dizer assim, né, como que, além da brevidade, né, que seja resolvida aquela questão que envolve ali as duas partes, uma que é uma coisa, outra que é a outra, evidente, né? Mas o que a gente pode, além da celeridade, considerar assim como grandes benefícios em relação às questões que envolvem a mediação para aquelas pessoas que vão para esse caminho?
Vou tentar falar um pouco da minha experiência com direito de família. Sim. Tá? Eu acho que outro aspecto que a mediação auxilia muito nessas relações familiares é a autorresponsabilidade pela resolução do conflito. Né? E quando a pessoa ela entende aquele fato de forma objetiva, afasta os julgamentos, entende o que é fato e o que é minha dor, separar uma coisa da outra. Né? Quando ela, depois de entender o fato, ela digere todo aquele sentimento, ela acalma a sensação dela sobre aquele litígio e entende claramente o que ela espera como solução, com o que ela pode contribuir, o que ela espera como retorno daquela ação, isso traz para ela uma sensação de autorresponsabilidade, construir em conjunto, que vai aderir muito mais na execução e no cumprimento daquele acordo. Certeza. Acho que, se me permite, tem um outro ponto aí, que é a questão da confidencialidade do sigilo. Também. Né? A gente sabe que quando o indivíduo está no espaço processual, toda a informação que ele leva para o processo, ele faz prova. E ele registrou, ele documentou que ele não vai poder mais ser desvisto. Certo. Né? E a gente sabe que, na realidade, muitas vezes, aquilo que está no mundo não vai para os autos. A realidade do mundo vai para os autos. E a confidencialidade do procedimento de mediação permite as pessoas trazerem ali as suas verdades mais profundas, que muitas vezes para o processo elas não vão. Com a segurança de que essa verdade não vai ser usada contra ela. Sim. Porque processo litigioso a gente conhece melhor do que ninguém, você espera a parte cometer um deslize para colocar a luz naquilo. No processo civil né? é assim mesmo. Doutor, você tem razão, é isso mesmo, eu também penso assim. Agora, e com relação, né, à confiabilidade, até pergunto para vocês dois, né? Dá para sentir no cliente mesmo, assim, porque evidentemente que, do ponto de vista profissional, eu acho que isso é inquestionável, né? Fez lá a audiência, fez o termo, com profissionalismo, eu acho que não tem nenhuma coisa a contestar. Mas e do ponto de vista, se a gente se colocar no lugar do cliente, né? Qual será que é o nível de satisfação ou de confiabilidade que hoje estamos vivendo? Existe uma pesquisa, Dr. Marco, da professora Deborah Hood, de Oxford. A professora Deborah Hood ela trabalha com uma pesquisa sobre satisfação dos usuários com o sistema de justiça. E ela estabelece, a professora Deborah Hood, 2 pilares que geram satisfação para um usuário do sistema de justiça. O primeiro pilar é a participação do indivíduo na escolha do método pelo qual o seu conflito vai ser solucionado. Certo. E a segunda é a percepção de que o procedimento e o resultado foram justos. Na prática, quando a gente olha para o modelo tradicional de justiça, a gente tende a observar que muitas vezes as pessoas não escolheram uma forma de solução, porque a elas foi dado apenas um caminho de solução, que é o processo judicial. Então não houve a participação e a corresponsabilização do cliente na escolha do método. E outro pilar é que muitas vezes não é percebido o sistema tradicional de justiça, muitas vezes, como tendo um procedimento e resultados justos. Isso faz com que o modelo tradicional de justiça seja percebido, e essa é a conclusão que a pesquisa da professora Deborah Hood chega, lá em Oxford, que muitas vezes o sistema de justiça não é percebido como justo. E, conectado a isso, na mediação, o cliente, ele, por conta do princípio da autonomia da vontade, ele precisa querer participar e ele constrói a sua solução. Então, ele tende, primeiro, nesses 2 pilares da pesquisa da professora Deborah Hood, ele participa da escolha do método e ele constrói o procedimento e o resultado. Então, isso faz com que o índice de satisfação do usuário seja elevado, tendo a percepção não só do procedimento como justo, como satisfatório, mas também a percepção de que o seu advogado contribuiu para que justiça fosse feita no caso concreto. Porque justiça é percepção. A referência de justiça, para mim, é diferente. Razão e justiça são 2 elementos que a gente não vai conseguir chegar num consenso com tanta simplicidade. Ela, como regra, são elementos que as pessoas têm percepções distintas. E é bacana observar, doutor, que nós tivemos recentemente o Congresso de Advocacia Consensual e Mediação aqui em Ribeirão Preto. Participaram, a doutora Renata Rosa participou em um dos painéis, e ela trouxe um dado muito bacana do Sejusc, né? Nas audiências da vara de família, em que há a remessa para o Sejusc daquela demanda,
quase 90% dos casos das lides são resolvidas por acordo, por mediação, naquela audiência. Né? Então, eu acho que essa vem a reafirmar a importância dessa pesquisa não fazendo mencionada pelo doutor. Não fazendo um jabá aqui, mas enfim, não posso deixar de anotar um dado, e isso é um dado. A minha experiência na prática mostra que 92% dos casos submetidos à mediação, tanto casos que eu atuei em casos privados, como casos casos judicializados e casos privados, saem com um acordo. Aí você para pensar que 92%, quanto significa? De 100 casos, só 8 não teve acordo. E aí, quanto custa isso de estresse? Quanto custa isso de tempo? Quanto custa isso de perda de oportunidade no final da linha? Sem contar os custos financeiros. Né? É importante olhar para isso também. É isso mesmo. Meus amigos, você está comigo aqui no ADVJus, no podcast do ADVJus, tá? Olha, eu quero falar para você que gosta de vinho, é só você dar uma passadinha lá na rua do Professor, conhecer o La Botilha. Vinho é tudo de bom. Faça como a gente, ok? La Botilha, grave esse nome que eu acho que você vai gostar se você for lá conhecer. Doutora Larissa, agora uma perguntinha um pouquinho assim mais técnica, né? O que determina, né, na sua intuição, aquele cliente que chega ao escritório e você pensa assim, bom, isso eu tenho que judicializar, não, isso eu vou levar para mediação. Qual é aquele pontinho que você vai decidir para qual caminho seguir? Acho que essa é a chave do sucesso, né, doutor? Nós temos hoje alguns norteadores, pelo menos na área de direito de família e sucessões, que é onde eu atuo hoje com exclusividade, onde é possível ou não ser realizada a mediação. Por exemplo, casos em que há violência física ou ameaça, né, violência psicológica contra a mulher, é um caso que não vai poder haver mediação, pelo menos nesse primeiro momento. É um caso quando chega. Inclusive, se na petição inicial não tiver notícia de que aquela relação envolve uma situação de violência de gênero contra a mulher, e na sessão de mediação as partes trouxerem essa informação, via de regra, o mediador ele paralisa essa sessão, porque não é possível hoje mediar num ambiente, num cenário como esse. Né? Fora esses casos específicos, né, em que a gente tem uma vedação normativa para levar por esse caminho, eu acho que é muito do teu tato, da tua escuta eficaz, da tua escuta ativa sobre aquele problema que o teu cliente traz. Né? Muitas vezes nem o próprio cliente sabe muito bem o que ele está buscando no escritório de advocacia. O que você quer? Você quer um divórcio? Você quer pagar menos alimentos ou você quer ser mais ativo na relação com os filhos? Você quer dispensar aquela babá? Você pode despender de um momento de mais tempo do teu dia para cuidar dos seus filhos? Então, eu acho que entender a dor do cliente com clareza e ajudar o cliente nesse olhar para o conflito é o que determina. Né? Em alguns casos, quando a gente tem muito do outro colega, né? Quando você tem do outro lado um colega que você sabe que é uma pessoa que vai conversar contigo, a gente vai conseguir resolver e trazer para 100%. O diálogo, também é um caminho. Mas, de repente, se é uma situação em que a outra parte não abriu nenhuma porta, eu acho que é necessário, sim, ingressar com a ação, né? Entrar para o litígio. E aí, em qualquer momento, a gente pode trazer para a pauta a possibilidade de um acordo. Então, a resposta, na verdade, depende, né, doutor? Como toda boa resposta em direito. Doutor Guilherme, agora trazer um pouquinho aqui pelaquela parte que o senhor, inclusive, falou aqui para a gente nos bastidores aí um dia desse, né? O que podemos tornar com a aplicação da mediação na área médica, né? Que é tão ampla, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito, né, da possibilidade da aplicação da mediação na área médica. Doutor Marco, a mediação, a própria lei da mediação traz que ela se aplique em casos envolvendo direitos disponíveis e indisponíveis que admitam transação. Né? Na área da saúde, a gente tem algumas características e algumas peculiaridades que também tornam interessante
a aplicação da autocomposição. Primeiro que quem está ali geralmente está precisando de uma questão com uma certa urgência. E se a gente considerar a realidade do judiciário, nem sempre o judiciário atende as pessoas no tempo que elas desejam. Essa é uma realidade que a gente observa, né? O judiciário, como regra, não atende as pessoas no tempo que elas desejam. Especialmente numa sociedade que as pessoas são imediatistas, querem tudo para ontem. Bom. Né? Então, esse é um ponto importante. O segundo ponto importante é que muitas vezes na área médica você tem ali uma orientação de um procedimento que um plano de saúde por vezes pode cobrir ou não, e o plano de saúde dispõe muitas vezes de uma comissão técnica de profissionais que podem propor outros tratamentos tão eficazes quanto ou mais eficazes do que aquele que foi proposto e, dentro desse contexto, encontrar uma solução que atenda à qualidade do tratamento do beneficiário, do indivíduo, da pessoa ali e também seja viável para o plano de saúde. O que eu noto nesses casos envolvendo a área médica, a área da saúde, é que por vezes existe uma assimetria de informação, assim como em tantos outros casos. Sim. E aí, quando isso acontece, há as falhas de comunicação e as deduções reiteradas, assim como em tantos outros casos que vêm para mediação. Por isso a mediação é tão importante. Verdade. Doutora, se a gente trazer nessa realidade, a gente focar e trazer para a área do direito de família, né? A área médica a gente sabe como que ela é sensível, mas não é menos sensível também a área do direito de família, principalmente quando envolve aí a questão da vulnerabilidade, não é isso? Exatamente. Eu costumo dizer que os dois maiores problemas que tiram o nosso sono é um problema de saúde e um problema com pessoal no nosso núcleo familiar. É o que mais deixa a pessoa vulnerável, né? E da mesma forma que muitos pacientes, por vezes, não conseguem entender, ou o acompanhante, ou o familiar daquele paciente não consegue entender tecnicamente o processo clínico que ele vai ser submetido dali a um tempo, uma dor de um divórcio, de um luto, de um distanciamento familiar, também traz para a pessoa essa perda de percepção, né? Porque ela está totalmente vulnerabilizada naquela situação, né? E aí que é a importância do olhar atento de nós profissionais para entendermos como eu posso ajudar a curar essa dor de uma forma mais eficaz. Se é uma situação em que a pessoa, criança, mulher, idoso está sendo violentada, me parece que sentar numa mesa, num primeiro momento, não é um remédio eficaz. Eu vou precisar de uma tutela judicial que afaste o agressor, a agressora que proteja, né? Mas se eu estou num problema que eu percebo que é uma comunicação, porque a grande maioria dos litígios familiares, eles originam de uma comunicação errada. Sim. Né? E se eu percebo que é isso, eu acho que é super propício a gente tentar sentar, entender o problema com a outra parte. Se puder contar com a ajuda de um mediador, muito melhor. Vai ser muito, se ele for aquele mediador profissional, ainda melhor ainda, né? Olha, meus amigos, como você já sabe, né, a gente está aqui fazendo um podcast falando de mediação com dois excelentes profissionais da advocacia. Mas eu quero falar também para você que se você quiser se vestir com elegância, como o Dr. Guilherme, como nós, é só você ir lá no Zezinho Alfaiate da rua Eliseu Guilherme. Essa dica é muito importante, ok? Dr. Guilherme, na área do direito médico, né? Quando a questão é levada para a mediação, eu gostaria que o senhor externasse, né, a sua opinião com relação ao comportamento de uma aceitação de brevidade das cooperativas. E isso é perceptível? Isso está dentro de um nível aceitável? Porque a gente sabe que elas são gigantes, né? Então, do lado de cá é um pouquinho mais difícil. E a gente sabe muito bem, né, já depende aí desse tempo todo que a gente esteve na advocacia, que quando tem um lado poderoso, as coisas tendem a ficar um pouquinho mais difícil. Mas a mediação busca justamente essa equidade. Quando ocorre esse tipo de possibilidade, como o senhor avalia aí o comportamento das cooperativas? Doutor Marco, acho que depende de qual cooperativa. Acho que esse é, por óbvio, um primeiro ponto.
eu tenho visto algumas cooperativas na área da saúde se empenhando em resolver casos e criando regras internas, inclusive políticas internas, e eu digo isso com muito conforto, porque tive a oportunidade de participar, inclusive, de um trabalho da confecção de uma política interna de uma cooperativa que atua na área da saúde, que colocou ali como prazo para resolver as questões 5 dias. Então, me parece que na área da saúde, quando é provocada uma situação como essa, o prazo de 5 dias para fazer uma análise técnica do caso e vir para a mesa para resolver, me parece um prazo bastante célere, se comparado, inclusive, com os tempos de resposta que a própria ANS regula, enfim, que tem toda a normativa na área do direito médico, do direito da saúde. Agora, com relação a outras instituições que não têm uma política interna, isso vai naturalmente da boa vontade da instituição, do jurídico, do corpo técnico, de uma comissão técnica para avaliar a viabilidade ou não daquele tratamento. Inclusive, esse é um trabalho que eu tenho feito com algumas instituições com resultados bastante exitosos. Legal demais. Doutora Larissa, eu tenho a impressão que talvez essa pergunta que eu quero direcionar para você poderia ser direcionada para o nosso expert, professor Guilherme, mas eu gostaria também, né, da sua opinião, porque sempre aqueles advogados que estão nos acompanhando, né, principalmente o pessoal mais jovem, que tem aquela vontade de entrar também para o campo da mediação, eles têm aquele pé atrás. Nossa, mas como que eu vou proceder com meus honorários? O que a gente pode falar a respeito? Assunto de extrema importância, né? Nós, advogados, nós vivemos dos nossos honorários. Isso. Né? O que eu percebo? Existe a normativa que diz que, mesmo em casos de mediação, os honorários não poderão ser reduzidos e aviltados. Eu acho que o doutor pode nos ajudar falando o número da normativa. 48. Mas o que eu percebo na prática, né, na lida do dia a dia, é mostrar para o cliente que a mediação traz benefícios para ele e para mim como profissional. Sim. Né? A solução rápida do conflito vai trazer economia para ele, porque esse cliente ele vai gastar dinheiro por menos tempo com o advogado e vai trazer uma melhora na minha remuneração, porque eu vou cobrar adequadamente para resolver aquele conflito num período menor de tempo e, consequentemente, vou ter mais espaço na minha agenda para novos clientes. É isso mesmo. Né? Então, me parece que é mais uma questão de a gente saber, nós profissionais, sabermos trabalhar no nosso contrato de honorários, como apresentar a possibilidade de mediação. Né? Via de regra, nós cobramos um valor para uma análise pré-processual, para uma determinada técnica e um outro valor para uma demanda, para uma atuação mais litigiosa. Efetivo, né? Efetivo. E é lógico, se eu tiver que advogar para essa pessoa durante 10 anos, eu vou precisar ser remunerada esses 10 anos. Sim, é isso mesmo. Eu tive, doutor Marco, algumas experiências interessantes recentes de alguns alunos que estão cobrando mais pela mediação do que pelo processo. E o que eles entenderam? Eles entenderam que se eu vendo uma atividade profissional que eu entrego menos dor, menos sofrimento, resolução no menor tempo possível, menos desgaste para as pessoas, menos tempo, um patrimônio eventualmente travado por conta do processo judicial, eu posso melhorar minha remuneração. Verdade. E aí depende do que eu vendo. Eu vendo hora de trabalho ou eu vendo solução de problema. E aí quando eles entendem que o profissional está vendendo solução de problema, o uso da mediação é uma forma de valorizar o trabalho do advogado. Sem dúvida, é isso mesmo. Exato, mas sempre com o disclaimer, né? A mediação é convite. Sim. Né? Sim. Muito então, importante. É importante. É isso mesmo. O que mais a gente pode, nós estamos no finalzinho do nosso podcast, né, em breves palavras, que a senhora gostaria de deixar aí consignado para o pessoal que vai acompanhar o nosso podcast. Meus sinceros agradecimentos por esse bate-papo tão gostoso, Dr. Marco, Dr. Guilherme, foi um prazer estar aqui com vocês. E gostaria de trazer que hoje o caminho da melhor escuta, do melhor entendimento do conflito,
de tentar resolver a dor do meu cliente de uma forma mais eficaz, hoje é meu objetivo de vida, né? Com uma escuta ativa, com uma escuta eficaz, onde eu crio pontes, onde através do conflito eu tento criar pontes e talvez até derrubar paredes, eu vou ter um sucesso, eu vou ficar muito mais feliz entregando algo que de fato vale a pena para aquela pessoa do que um papel escrito julgo procedente ou improcedente, né? Que eu estou cuidando de mais coisas quando eu faço isso, né? E que para a galerinha aí que está no começo, ou para a galera que, como nós, já está mais amaciado, né, pela estrada, é um caminho que eu percebo que vale a pena. Doutor Marco, eu encaminho para o encerramento mais uma vez agradecendo você, sua equipe, essa casa sempre afetuosa aqui. Aqui a gente vem e se sente abraçado. Essa é uma realidade aqui do ADV Jus. E eu encerro dizendo que conflito nada mais é do que matéria-prima de solução. Isso é um fato, sempre foi ao longo da vida, do mundo. E contar com alguém que pode conduzir uma conversa que contemple os interesses e necessidades das pessoas facilita desfazer esses nós, ao invés de cortar muitas vezes os laços ali que são criados pelas pessoas. Mais uma vez, obrigado, Dr. Marco. Tá certo. Legal demais. Meus amigos, muito obrigado de nos acompanhar sempre aqui no nosso portal, no nosso canal do YouTube, que é youtube.com/advjusnet, né? Na TV, no Instagram, no Face, no LinkedIn. Muito obrigado mesmo, ok? Certeza a gente vai voltar breve com novos podcasts. O de hoje falamos a respeito de mediação com a doutora Larissa de Larissa e com o doutor Guilherme Bertipaglia. Até o próximo e boa sorte! Com os trabalhos técnicos de William Silva e Milmar Martins. Apresentação Marco Martins. Muito obrigado pela sua audiência.